10 de agosto de 1976. Em comemoração à Semana do Advogado, no 149º aniversário da fundação dos cursos jurídicos no Brasil, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria da Justiça organizaram um curso de aperfeiçoamento, que hoje tem a honra de apresentar o conferencista, desembargador e professor Ari Florencio Guimarães, que escolheu o tema Aspectos da Intervenção do Ministério Público. A mesa será presidida pelo excelentíssimo senhor Dr. Gastão de Abreu Pires, secretário de Recursos Humanos. Advogados e procuradores do Estado. Hoje, em continuação esse ciclo de palestras da comemoração do Sesc Centenário, da instalação dos cursos jurídicos no Brasil, nós vamos ter a gratíssima satisfação. Acho que nós, e quando eu digo nós, me perdoem, embora seja bacharel hoje, mas já fui advogado militante, embora também na área de autarquia do governo federal, mas de qualquer maneira colegas, né, na profissão. Mas hoje nós teremos uma agradável, para nós gratíssima, sim, e bastante remuneratória para os advogados do Paraná, poder ouvir uma das grandes expressões nossas. E é difícil dizer assim no quê, porque não sei se nós vamos nos referir mais na apresentação ao homem público que trabalhou também na administração do Estado. É muito difícil também precisar assim, se exaltamos mais o promotor público que desempenhou suas funções no Ministério Público, ou se o jurista mesmo, o estudioso das coisas de direito, ou o desembargador, eminente, ilustre, e que realmente dignificou o seu exercício na mais alta magistratura do Estado do Paraná, ou então o professor, o homem que não se contentando com tudo isso, aquele homem que tem ânsia de transmitir, ânsias de doar aos outros aquilo que sabe, e nós ficamos numa dificuldade, e por isso que na apresentação, na leitura rápida, assim, sucinta do currículo do professor, hoje professor Ari Florencio Guimarães, perdoem meus colegas, de fazer assim, mais ou menos de uma forma resumida. E também seria quase desnecessário, né? Acredito que nós do Paraná nos apresentarmos assim, porque vamos conversar sobre a figura de quem vai fazer hoje a palestra, a conferência, seria quase desnecessário. Entretanto, é da praxe, é do protocolo, e não custa nada nós revivermos também, porque alguns de nós talvez não conheçam alguns pontos da atuação assim, do professor Ari Florencio Guimarães. Para mim, inclusive, foi interessantíssima a oportunidade. Eu revi, assim, um homem que eu admirava há muitos anos, e então pude rever a sua linha, a sua trajetória de vida funcional em todas aquelas condições. O homem público, o homem da administração, o promotor, o jurista, o desembargador, o professor, enfim. Mas, Ari Florencio Guimarães, nosso, curitibano. Quando dizemos nosso, não dizemos com bairrismo xenófobo, hein? Nosso, porque nasceu em Curitiba, é mais interessante. Afinal de contas, o homem que viveu aqui, hoje chegou um pouco atrasado, porque ainda nós, curitibanos, que nascemos há muitos anos aqui, nos vivemos pensando no Curitiba de antigamente, e o trânsito não é o mesmo já. Eu também me preocupei, cheguei um pouquinho atrasado. Bom, idade não interessa. Inteligência, cultura, ciência, não existe arte. Então não vamos contar a idade do professor Ari. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná em 1938. Aposentado no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Aposentado por tempo de serviço, não por AI-5 nem nada, né? Bom, Ministério Público. As funções do professor Ari Florencio Guimarães, então, com o doutor Ari Florencio Guimarães. Membro do Ministério Público Estadual por mais de 30 anos. Tendo iniciado sua carreira em 37 como interino na comarca de Venceslau Braz. Foi realmente conhecer o interior e das cidades, e efetivamente uma das pequenas cidades do Paraná. Como promotor público concursado aí, então ele já desempenhou em várias comarcas, destacando a de Ponta Grossa, Garapó e São José dos Pinhais. 30 de janeiro de 47 já foi nomeado subprocurador-geral do Estado. Exerceu o cargo titular de primeiro procurador da Justiça do Estado e ocupou também em comissão o cargo de Procurador-Geral da Justiça do Estado. A qualidade em que, como presidente, integrou o Conselho Superior do Ministério Público. Exerceu o cargo de Consultor-Geral do Estado também, o Procurador-Geral do Estado, né? Exatamente o cargo vinculado bastante a essa Procuradoria, na chefia. Outros cargos e funções ocupadas, e quando eu lhes falei da administração também, duas vezes membro do Conselho Universitário, do Conselho Penitenciário, ainda como função administrativa. Chefe de gabinete da antiga Secretaria de Interior, Justiça e Segurança Pública. Todas elas juntas.
secretário da Interventoria Federal no Estado do Paraná. E aí também na função administrativa, mas também como jurista, membro integrante da comissão revisora, instituída pelo ato das disposições constitucionais transitórias da Carta Política Nossa de 1947, Constituição de 47. Desempenhou as funções de procurador regional junto ao Tribunal Eleitoral. Foi integrante da comissão que elaborou também o anteprojeto da Constituição Estadual promulgada a 8 de maio de 67. Em 47 participou e tal foi a proeminência e a relevância da sua atuação que em 67 eis de novo Ari Florencio Guimarães sendo convocado. E mais tarde em 70 também, integrante e membro relator da comissão que elaborou o anteprojeto do Poder Executivo para a Constituição promulgada em fevereiro de 67. Várias vezes como substituto também ele exerceu o cargo de Procurador-Geral do Estado. Mas, ainda numa área assim, mais administrativa nossa, digamos assim, de advogado, o Ari Florencio Guimarães participou por 2 vezes do Conselho da Ordem de Advogado do Brasil, o nosso órgão de classe. E foi fundador e primeiro presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, o homem que começou realmente os passos daquela associação. Mas hoje ainda, Ari Florencio Guimarães, apesar da sua intensa vivência assim dentro do Estado, ele ainda procura atualizar-se, procura conviver com os seus companheiros de outros estados. Sócio da Associação do Ministério Público do Brasil, é membro da Centro de Letras do Paraná, encontra momentos para se dedicar às letras ainda. Sócio honorário da Sociedade Brasileira de Criminologia e de Ciências Políticas de São Paulo, membro do Instituto Latino-Americano de Direito Processual, e também do Instituto de Direito Processual Civil de São Paulo, aqui no Rio e aqui no Paraná. Mas no magistério, hoje, função que se dedica, com o mesmo brilho, com a mesma relevância, Ari Florencio Guimarães foi fundador da Faculdade de Direito de Curitiba. Livre docente de Direito Judiciário Civil na Faculdade de Direito da Universidade Federal. Professor catedrático do Departamento de Judiciário Civil na mesma Universidade Federal do Paraná, Faculdade de Direito. Foi representante da Faculdade de Direito junto ao Conselho Universitário também, o órgão máximo de orientação da Universidade do Paraná. Mas há alguma coisa que Ari Florencio, além de ensinar, além de dar nos seus pareceres, nas suas sentenças, nos seus libelos ainda como promotor, ele deixou escrito alguma contribuição valiosa para nós, para os advogados e, enfim, para a ciência jurídica no Paraná. Desses trabalhos jurídicos, destacam-se liberdades fundamentais da pessoa humana em face do Estado, tese que foi aprovada no primeiro Congresso Interamericano do Ministério Público em 54, aspecto da ação popular de natureza civil, já em 1957, concurso de docência na Universidade do Paraná. O Ministério Público do Mandado de Segurança, em 1959, já o concurso catedrático de Direito Judiciário Civil. E do Mandado de Segurança, contato jurisdicional no direito brasileiro, em 1962. Então, nota assim que o doutor Ari não parou de maneira nenhuma no tempo até hoje, continuando. E pareceres de trabalho jurídico, já publicado também em várias revistas, como Paraná Judiciário, Revista Forense, no Rio, Revista Tribunais de São Paulo, Tribuna de Justiça de São Paulo, Revista Jurídica do Rio Grande do Sul, Estudos Técnicos e Econômicos do Paraná, Revista Faculdade de Direito do Paraná e Justiça, órgão do Ministério Público de São Paulo. Funções atuais, depois de tudo isso, o doutor Ari é chefe do Departamento de Direito Civil e Processo Civil, curso de Direito, Setor de Ciências Aplicadas da Universidade Federal do Paraná, presidente do Departamento Cultural da Associação dos Magistrados do Paraná, diretor da revista Faculdade de Direito da Universidade e membro do Conselho Editorial da revista Tribunais e do Conselho de Orientação da revista de Processo de São Paulo. Eu tinha pensado, na primeira vez, quando eu procurei obter aqui na Procuradoria o currículo do doutor Ari, que eu pudesse ter gravado, como eu gosto de fazer em currículo, algumas coisas rápidas para anotar. Mas notem vocês que era impossível deixar de situar essa gama de atividades e de proveitosas atividades para nós, que ganhamos as suas luzes, que pudesse deixar de ler tudo isso que o doutor Ari fez até hoje. E por ele ter justificado-se por tanta coisa brilhante, de relevância, de notoriedade, que a Procuradoria-Geral do Estado houve por bem, doutor Ari, ele convidar para hoje pronunciar essa conferência. É essa a figura que eu tenho a satisfação de relembrar para nós, que obrigação de conhecer nós a temos como paranaenses. É um prazer, doutor Ari, tê-lo agora nesse momento. Excelentíssimo senhor secretário de Estado dos Recursos Humanos, doutor Abreu Pires, excelentíssimo senhor doutor Leles Correia, digníssimo Procurador-Geral do Estado, ilustres colegas da carreira de advogado,
do Estado, senhores procuradores do Estado, demais companheiros da antiga consultoria, hoje Procuradoria-Geral do Estado, meus senhores e minhas senhoras. Desejo, antes de mais nada, agradecer as referências bondosas aqui expendidas pelo dileto amigo Dr. Abreu Pires, que pintou um quadro muito distante da realidade. Fê-lo, naturalmente, com o pincel de sua reconhecida generosidade e com as tintas de uma amizade que muito nos honra. De qualquer modo, porém, agradeço a recepção carinhosa com que sou aqui recebido. Para mim, constitui motivo de plena satisfação este reencontro com os antigos colegas do corpo jurídico do Estado. Hoje, sob a orientação segura, eficiente e serena do ilustre colega Dr. Lelis Correia, a quem se deve, com o apoio dos órgãos governamentais, a organização deste ciclo de palestras destinado à comemoração do 60º da Fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil. Ideia louvável e oportuna na hora que passa, porque, de qualquer modo, se o 7 de setembro de 1822 significou no tempo a nossa independência política, a fundação dos cursos jurídicos, inicialmente em Olinda e depois no Recife e em São Paulo, significou uma verdadeira autonomia intelectual do povo brasileiro, graças à instalação dos primeiros estabelecimentos de ensino jurídicos em nosso país. Escolhi para tema desta palestra a posição do Ministério Público no novo Código de Processo Civil. Não há dúvida, meus caros colegas, que é no campo da jurisdição penal que a atividade do Ministério Público assume excepcional relevo. Daí, precisamente, a assertiva de mestre Carnelucci: o processo penal constitui o reino do Ministério Público. E as leis penais, já o disse o nosso grande Pimenta Bueno, não têm vida senão pela ação do Ministério Público. Realmente, não pode haver procedimento criminal, afora, é claro, os determinados casos de ação privada, em que o jus accusationis é como que transferido pelo Estado ao particular atingido direta e pessoalmente pela violação da norma de direito objetivo, sem a conduta promovente do Ministério Público. Sejam também ressalvados, a propósito, os casos anômalos de impulso oficial, nos chamados crimes do automóvel e outros, a cargo ou da autoridade policial ou da própria autoridade judiciária, hipóteses nas quais as verdadeiras garantias do devido processo legal são, não raro, afetadas, com violação das regras constitucionais e perigoso menoscabo da imparcialidade do julgador, recolhida enfaticamente pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Organização das Nações Unidas. É que ao Estado cabe a titularidade do jus poniendi, e ao Ministério Público, como seu órgão especial, compete a tarefa de impulsionar, no juízo competente, a abertura do devido processo contra os infratores das leis repressivas, ou para a punição de alguém, afinal convencido de culpabilidade,
segundo as exigências e formalidades da lei processual, ou para a declaração da inocência dos que não cometeram crime algum. O Ministério Público, com efeito, como organismo instituído pelo Estado, existe mesmo por força da necessidade ou conveniência de ser concretizado o direito de punir, inerente à organização estatal, destinado o juiz ao desempenho de suas funções decisórias. Indiscutível, assim, que a esfera própria para a atuação do Ministério Público é a penal, sendo, pelo contrário, escreve Henrique Leiva, muito pouco propícia à civil, porque nesta os interesses em conflito são, por definição, interesses privados ou particulares. Muito controvertida, contudo, a doutrina processual sobre a posição assumida pelos agentes do parquet no exercício de suas atividades promoventes da ação penal pública. Autorizar que a constituam como autêntica parte. Outros, porém, negam terminantemente essa categoria ao Ministério Público, dada a imparcialidade com que os seus representantes devem funcionar no desenvolvimento da persecutio criminis. O Estado, em suma, não deseja condenar sistematicamente os cidadãos, mas antes, através das normas garantidoras do processo, verificar a existência da infração, com todas as circunstâncias de fato e de direito que a cercarem, a fim de fazer justiça, dando a cada um o que é seu. Pode dessar-te o Ministério Público, desde que convencido sincera e imparcialmente da inocência do réu, pedir a absolvição dele, ou deixar de recorrer da sentença absolutória prolatada pelo juiz ou tribunal competente. E veja-se ainda, no mesmo sentido, que o órgão do Ministério Público está sujeito aos efeitos das suspeições e dos impedimentos, matéria que intimamente se liga, não há negar, ao critério de imparcialidade que deve nortear a sua conduta em face dos imputados, estando finalmente isentos de custas todos os seus atos e diligências. Disso tudo resulta, inquestionavelmente, meus colegas, que o conceito de parte, tal como vige no campo do processo civil, não pode ser trasladado para a esfera do procedimento penal, senão num sentido meramente formal ou de impulso processual. Por isso mesmo é que os autores especializados, segundo nos dá conta Aniceto Alcalá Zamora e Castillo, procuram situar o parquet na órbita do processo penal de modo adequado ao relevante papel que lhe é cometido, salientando a singularidade de sua posição. Com efeito, na esteira dessas ideias, escreve o processualista espanhol que Bellinger crê que o Ministério Público é parte, exercendo, todavia, uma atuação no processo penal totalmente objetiva e de modo algum parcial em prejuízo do acusado. Já para Manzini, o Ministério Público outra postura não assume senão a de um sujeito na relação processual, pois a sua função é desinteressada, objetiva e informada tão somente nos princípios da verdade e da justiça. E de sua vez, Florian, depois de afirmar que o conceito de parte não pode ser levado do processo civil para o processo penal, distingue as múltiplas atividades do Ministério Público, para concluir que, se não é sempre parte, ele o é, ao menos naquela zona em que promove o processo e exercita a ação penal, excitando ou ativando a função jurisdicional, desprovido, porém, de qualquer interesse pessoal. Entre nós, José Frederico Marques sustenta com veemência que o Ministério Público, sendo titular do jus actionis e do jus puniendi, é parte em sentido formal, como sujeito da relação processual que com a ação se instaura, e em sentido material, porque representa o Estado na relação jurídico-substantiva entre este e o réu, contida na pretensão de punir. E conclui, citando Alessandro Bonucci, que é um contrassenso sem nome falar-se em processo penal sem que existam partes. Somente em quem não compreende a função do processo na realização da atividade punitiva do Estado pode negar ao Ministério Público e ao réu a qualidade de partes. O assunto é evidente, meus senhores,
não constitui o cerne de nossa palestra, mas se situando na órbita do direito processual penal. Todavia, ainda que o Código de Processo Penal em vigor se reporte ao vocábulo parte em vários dos seus dispositivos, quando se ocupa do órgão promovente da ação penal ou da pessoa do imputado, estamos com aqueles que encaram o Ministério Público, mesmo no âmbito do procedimento penal, na categoria exclusivamente de autêntico órgão jurídico do Estado, titular, portanto, da ação penal, e no exercício de suas atribuições e através das quais é que fica legitimado para promover o processo, o representante da instituição não age nunca por interesse pessoal, cabendo-lhe conduta enérgica, é certo, mas não desvinculada dos deveres de imparcialidade. A função do parquê, assim sendo, não emoldura as características que distinguem a presença das partes no processo. O imputado, se bem que tem o dever jurídico de acorrer ao chamamento judicial, não só para produzir a sua defesa, como também para prestar esclarecimentos que interessem a verdade substancial, é sempre o titular de um direito pessoal, qual seja o de precatar a sua liberdade em face da denúncia. Age, pois, na defesa de um interesse e por sua vontade. A teoria da organicidade é que explica satisfatoriamente, a nosso ver, o caráter do Ministério Público na persecução penal. A nítida compreensão do caráter do Ministério Público na qualidade de órgão do Estado e não apenas de seu representante pressupõe o conhecimento do que, em rigorosa técnica jurídica, se convencionou chamar de organicidade e representação. Seja-nos permitido invocar a propósito a lição de Comba e seu conhecido livro Órgano e Representança nella doutrina dei clienti collettivi nos seguintes termos: deve-se entender a antítese entre organicidade e representação, tendo em mente que no vínculo de representação há dois sujeitos, um dos quais age em nome e no interesse do outro, e os atos do representante são materialmente seus próprios, mas formalmente são atos do representado e seus efeitos recaem na pessoa deste. Na relação de organicidade não mais se apresentam dois sujeitos, porém a identificação do órgão na pessoa jurídica, de modo que esta age imediatamente por si mesma. Em substância, é a mesma pessoa jurídica decidindo e agindo pelos seus próprios órgãos, os quais dela não se distinguem, mas lhe são partes integrantes. Consequentemente, não pode existir contraposição entre órgão e pessoa jurídica, porque quando aquele age, é como se fora a mesma pessoa jurídica que age. As lúcidas e notáveis observações que acabamos de ouvir, Jelinek as sintetiza como de hábito na sua conhecida expressão: atrás do representante há outra pessoa, atrás do órgão não se vê ninguém. Assim, o Ministério Público, órgão do Estado, com ele se confunde, e como outros órgãos estatais, vive e se movimenta na pessoa jurídica do Estado, com autonomia de vontade, de objetivos e de poderes, na conhecida frase de Giuseppe Sabatini. A potestade de que é titular o Estado, acrescenta o referido autor, se concretiza e se especifica nas funções atribuídas aos órgãos. Exata e concordante por seu turno é a opinião de Fernando de Albuquerque Prado. Expõe que o dever do juiz de decidir se plasma com um outro dever semelhante do Ministério Público, que é o de promover a ação penal. Sintetizando, podemos dizer que, ressalvada a natureza dos atos que respectivamente praticam no processo, juiz e Ministério Público configuram órgãos do Estado. O que esta expressão órgão do Estado significa é, nada mais, nada menos, do que o próprio ofício público, que se concretiza e adquire vitalidade na pessoa predisposta para a sua atuação. Cada órgão, portanto, representa o Estado em uma particular manifestação da sua personalidade, confundindo-se com ele. Em última análise, o que ocorre é um desdobramento funcional do poder originário em duas faces: o poder de provocar o mecanismo da tutela penal, que é o aspecto administrativo, e o poder de julgar, que é o aspecto jurisdicional.
O Ministério Público, quando atua no processo penal, o faz movido por um dever inerente ao exercício de suas atribuições específicas. A parte, quando interfere, o faz por sua própria vontade e pressionada por um interesse pessoal. Completamente diversos, portanto, os motivos que justificam a atividade do Ministério Público e das partes propriamente ditas no âmbito do processo penal. Assim, a rigor, e segundo a boa doutrina, somente podem ser considerados como partes na lide uma expressão do vocábulo, na fase atual do processo penal brasileiro, de um lado, o réu, e de outro, o assistente do Ministério Público, de vez que o assistente, sim, interfere espontaneamente e movido por um interesse mais imediato, pessoal, inconfundível, interesse que, se por um lado procura a condenação do imputado, auxiliando ao Ministério Público numa espécie sui generis de assistência litisconsorcial, por outro lado também é condizente com a sua possível e futura ação civil para a reparação do dano ex delito, de conformidade com o artigo 74, número 1 do Código Penal brasileiro, combinado com os artigos 63 e 64 do nosso Código de Processo Penal. Partes também podem ser considerados, sem qualquer ressalva, os querelantes e os querelados no desenvolvimento da ação de natureza privada. O Ministério Público dessa arte não pode ser nivelado ao gabarito de comportamento processual e interesseiro de uma parte comum. Ele personifica, já ficou dito, o próprio Estado e tem por missão fundamental promover a ação penal para a descoberta da verdade objetiva. Trata-se, pois, de órgão do interesse geral para a atuação da lei, atuação que não raro pode recomendar ou mesmo impor o reconhecimento da inocência do imputado. Segundo Rafael de Pina, as partes e o Ministério Público são órgãos agentes, cuja ação consiste em colocar alguém em contato com a lide, razão pela qual, em linguagem corrente, se compreende também o Ministério Público na ampla noção de parte, em contraposição ao órgão que julga. Mas é conveniente frisar, como faz o mencionado escritor, que a parte e o Ministério Público são duas figuras que atuam tanto no processo civil como no processo penal por motivos diversos para o mesmo fim. A verdadeira missão do Ministério Público, seguintemente, é a de fazer atuar a lei, seja para tornar efetivo o direito de punir por parte do Estado, seja para precatar, através do devido processo legal, a liberdade dos cidadãos. E sob esta concepção, esclarece Rafael de Pina, não cabe considerá-lo como parte. Diverso não é o preceito encerrado no artigo 257 do vigente Código de Processo Penal brasileiro, ao mencionar que o Ministério Público está instituído para promover e fiscalizar a execução da lei. É claro que o repositório legal reserva ao Ministério Público, no complexo de suas atribuições, todos os encargos e esforços no sentido da regularidade processual, sendo-lhe vedados, todavia, os excessos que possam levar alguém a uma condenação injusta ou arbitrária. É que esses excessos não se coadunam com o verdadeiro papel de um promotor, que deve orientar a sua atividade no processo segundo os ditames da justiça, sem qualquer comportamento hostil ou parcial para com o imputado. Raimundo Cândido chega a observar que, segundo a moderna concepção de partes no processo penal, o Ministério Público é parte no sentido formal, pois que não defende o interesse próprio, mas sustenta a pretensão punitiva do Estado debaixo de critério objetivo de justiça, invocando, para tanto, as lições de Manzini. Desse critério objetivo de justiça, como é bem de verificar, não pode ficar ausente jamais a imparcialidade com que deve agir o órgão oficial, pressuposto e fundamento que é das suspeições e dos impedimentos que lhe podem ser opostos. O artigo 104 do Diploma Processual Penal abona inarredavelmente a assertiva e também, neste sentido, são os dispositivos que regulam as suspeições e os impedimentos do vigente Código de Processo Civil. O tema tem despertado a atenção dos nossos tratadistas, sendo de destacar-se no mesmo sentido a lição de Canuto Mendes de Almeida. O próprio Guarneri,
que sustenta a posição de parte atribuída ao Ministério Público no procedimento penal, não deixa de reconhecer, em vários passos de sua notável monografia sobre o assunto, que os agentes da instituição não ficam exonerados daquele dever de obséquio à verdade e à justiça próprio de todo oficial público no exercício de suas funções. Por isso é que Canuto Mendes de Almeida, exaltando os verdadeiros poderes do Ministério Público, declara que a função do promotor de justiça é realizar não só o interesse público da pena, mas também o da justa liberdade do imputado, tendo o mestre da Academia de São Paulo há pouco jubilado o cuidado de colocar sempre entre aspas o vocábulo partes no decorrer de sua conhecida tese intitulada A Contrariedade na Instrução Criminal. O interesse do Estado, em suma, apresenta-se próprio e unitário, escreve ainda Canuto Mendes de Almeida, mas revestido de uma duplicidade de aspectos fundamentais, o de punição do culpado, previsto pela norma penal, e o de liberdade do inocente, afirmado, sobretudo, através de normas de direito constitucional e praticamente reconhecido pela forma jurisdicional imposta à função administrativa de atuação da pena. Acresce referir que os agentes do Ministério Público, quando atuam, não o fazem, como já salientamos, por interesse pessoal ou egoístico, e devem examinar as provas dos autos para, tendo a lei penal como norte, agir desapaixonadamente, segundo a direção ditada por sua consciência, pois eles não podem encarnar a figura clínica do acusador cheio de cólera e vingança profligada por Pimenta Bueno. O procedimento penal, em última análise, visa afastar, segundo fórmulas jurídicas previamente ditadas pelo Estado, a presunção de inocência que milita em favor dos imputados, presunção hoje elevada à categoria de princípio universal, que proclama que todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. É o artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada em Paris em dezembro de 1948 pela ONU, pela Assembleia Universal dos componentes da ONU, e o artigo 26 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a que o Brasil deu a sua adesão, como todos conhecem. Não menos importante se apresenta a esfera de atuação do Ministério Público no âmbito da jurisdição civil. Óbvio, porém, que ela se desenvolve, conforme já dissemos, em grau de menor intensidade, pois que o processo civil, nos estados de organização democrática, é destinado, por via de regra, ao debate e solução dos interesses privados em conflito. Existem, contudo, meus colegas, como é do vosso conhecimento, certos interesses de manifesta repercussão nas atividades do Estado, que merecem tutela especial do próprio ordenamento jurídico, em virtude da especial coincidência desses interesses com os interesses diretos, como diz Nicola Jäger, della coletividade política organizzata nello Stato. Estamos em presença, em última ratio, dos chamados interesses indisponíveis, que não podem ficar à mercê da simples ou mera vontade do seu titular, ou do puro arbítrio dos que deles diretamente são encarregados. Daí, precisamente, a interferência do Estado para dispensar a esses interesses relevantes uma vigilância de todo em todo especial, a fim de proteger a pessoa e os bens dos menores, dos órfãos, dos interditos, dos ausentes, dos economicamente débeis, das fundações, etc., zelando impessoalmente porque seja efetivada em juízo ou fora dele uma atividade tutelar em torno dessas pessoas e desses patrimônios que têm assim as suas deficiências orgânicas ou de ordem econômica ou social, como que supridas através da intervenção oportuna do aparelhamento estatal, segundo a moderna tendência do direito que se orienta no sentido de amparar juridicamente os fracos. É que os fortes, aqueles que possuem pecúnia à farta, já estão protegidos pela sua própria situação econômica no seio da sociedade. Pode-se dizer do Ministério Público
escreveu o saudoso processualista desembargador Herotides da Silva Lima. Como se disse do próprio direito de que ele é órgão ativo, acompanha o homem desde antes do seu nascimento, vigiando pelos interesses do nascituro até depois de morto, velando pela vontade do testador. De natureza complexa e proteiforme, portanto, a ampla e sugestiva atividade jurídico-assistencial da instituição do Ministério Público, ora promovendo ações para o resguardo efetivo dos interesses públicos, ora interferindo nas que forem propostas em torno de certos interesses privados, aqui agindo para o fim de fiscalizar o comportamento das partes e acautelar os direitos correspondentes, suprindo desse modo a inércia ou a insuficiência dos seus próprios titulares ou representantes legais. Recordam-me a propósito de uma lição de Chiovenda, o grande mestre do direito italiano, chegou a dizer que o Ministério Público está posto no processo civil, no âmbito da ação civil, justamente como um temperamento ao poder dispositivo das partes no processo. Mas essa atividade, sem dúvida, decorre sempre de sua categoria de órgão jurídico do Estado que lhe é imanente. Vale afirmar que o Ministério Público, quer como órgão agente da ação civil, quer como órgão nela interveniente, não se desvincula dos deveres funcionais que o caracterizam como instituição autônoma e inconfundível. Não procede nunca por motivo de interesse pessoal do funcionário, mas movido sempre pela mola propulsora da defesa social, devidamente recepcionada pelas regras jurídicas do Estado. Às vezes, na ação promovida pelo Ministério Público, é o próprio interesse da sociedade que está em causa imediatamente. Em outras, só imediatamente surge a necessidade geral a cargo da atividade fiscalizadora da instituição. O nosso ordenamento civil, por exemplo, consigna o rol de várias matérias de palpável interesse público em que o Estado se atribui o direito de promover, por sua própria autoridade, a reparação do dano causado a todo o organismo social. Hipótese expressiva desse tipo de ação, por intermédio do Ministério Público, é a de que trata o artigo 208, parágrafo único, inciso 2º do Código Civil. O Estado vem a juízo por meio do Ministério Público, aqui, a fim de resguardar o decoro da sociedade atingido por um ato praticado por autoridade incompetente. É o caso da celebração do matrimônio perante a autoridade incompetente. Não é dado, porém, ao Ministério Público promover a ação anulatória, se já houver falecido um dos cônjuges. É que, segundo Clovis, depois da morte de qualquer dos consortes, o casamento já está dissolvido, e por isso não mais afronta a moralidade pública. Restam dele apenas consequências que em si não ofendem o decoro público, a moral e os bons costumes. A sociedade, portanto, não tem interesse em desfazê-lo. Os particulares interessados que tomem sobre si esse encargo. E outras hipóteses existem, e todas cobertas atualmente pelo artigo 81 do novo Código do Processo Civil, em que o Ministério Público age como verdadeira parte oficial, promovendo sob o aspecto formal, promovendo a ação, como nós iremos ver. Age o Ministério Público em todos esses casos, na qualidade, repito, de parte formal, exercendo o direito de ação, cabendo-lhe no processo, diz o citado artigo 81, os mesmos poderes e ônus que as partes. Refiro-me, evidentemente, ao artigo 81 do vigente Código de Processo Civil. Mas não está sujeito ao pagamento de custas, exceção feita em relação às despesas dos atos que forem adiados ou tiverem de repetir-se, que ficarão a seu cargo do órgão do Ministério Público quando ele der causa ao adiamento ou à repetição dele, de conformidade com o artigo 29, combinado com o artigo 27, ambos do vigente Estatuto de Processo Civil em vigor. A intervenção propriamente dita, como órgão fiscalizador por excelência, como autêntico custo-juste, verifica-se na sistemática de nossa legislação processual civil em todas as causas indicadas no artigo 82, a saber, havendo interesses incapazes, inciso 1º do artigo 82, nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio-poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última vontade, inciso 2º do citado artigo 82, e em todas as demais causas em que há interesse público, evidenciado pela natureza da lide ou pela qualidade de parte, inciso 3º do referido artigo 82. Observe-se que o elenco traçado no citado artigo 82
não é números clausos, mas meramente exemplificativo. Por certo, a atividade fiscalizadora do Ministério Público, dentro dos procedimentos previstos no próprio Código, ou por força de leis especiais ou extravagantes, se faz sentir em vários outros tipos de ações ou causas, como o verbo e graça no processo de mandado de segurança, na ação popular, em que ele age como custos legis, e tantos outros casos de ações especiais. O Ministério Público tem uma intervenência meramente como fiscal da lei e, consequentemente, estes casos não estão abarcados naquele rol do artigo 82 e seus incisos 1 a 3 do Código do Processo Civil. Por isso é que eu disse que não constitui números clausos a exemplificação de casos de ciência do Ministério Público como fiscal da lei ali arrolados. Existem muitos outros, não só no sistema do próprio Código, como no âmbito da legislação especial ou extravagante, como é do conhecimento dos colegas. A dúplice atividade processual do Ministério Público, agindo, digamos assim, como autor, e o artigo 81 do Código de Processo Civil abona a expressão, como já foi visto, ora interferindo entre o autor e o réu, os casos do artigo 82, em que ele age como fiscal da lei, e é esta expressão que se consigna no capítulo do artigo 82, a despeito de uma crítica do egrégio jurispirito embaixador Pontes de Miranda a esta expressão fiscal da lei, mas é a expressão que está consagrada hoje legislativamente pelo artigo 80 do nosso Código, e o jurisconsulto não indicou uma expressão sucedânea que pudesse servir para preencher a substituição desta expressão. Portanto, a expressão fiscal da lei significa a intervenência do Ministério Público como órgão custos justi ou custos legis, como órgão defensor da lei, que não perfilha no interesse. Esta é a expressão legítima. Mas essa dúplice atividade processual, ora agindo como autor, na expressão do citado artigo 81, ora interferindo entre o autor e o réu, funcionando como custos legis, fiscal da lei, vem a ser, em última análise, a nosso ver, as faces processualizadas do comportamento da instituição no âmbito da jurisdição civil. É que o órgão sempre atua por força de suas específicas atribuições, ou propondo as ações expressamente encomendadas pelo ordenamento jurídico, ou interferindo nas ações também por expressa determinação da legislação federal. São as duas posições que o Ministério Público possui. Ou promove as ações expressamente atribuídas a si, ou interfere em ações promovidas por outrem, agora agindo como custo justo, como custos legis, como órgão fiscal da lei, podendo, consequentemente, aqui nesta posição, emitir o parecer que entenda o mais correto, a fim de que o juiz, tendo este parecer como um certo projeto de sentença, decida a causa como for de direito e de justiça. Mas eu tinha aqui várias anotações sobre o direito francês, sobre a atividade do Ministério Público, sobre o direito italiano, também o novo Código de Processo Civil, e só quero fazer uma análise muito ligeira para resumir um pouco a minha palestra, que já se faz longa, senhor presidente, porque muita confusão está havendo, a meu ver, no seio da doutrina, e também com repercussão na jurisprudência brasileira da atualidade, a respeito precisamente do artigo 82, inciso 3º do Código de Processo Civil, o interesse público, qualificado pela natureza da parte, ou natureza da lide, ou qualidade da parte. E é exemplo dessa controvérsia um belíssimo estudo realizado na Guanabara pela Associação dos Magistrados Brasileiros, de que tivemos a honra de participar. E lá o Ministério Público do antigo Estado da Guanabara, hoje Estado do Rio de Janeiro, por força da fusão, apresentou um estudo de lege ferenda, no sentido de instituir-se o sistema da lei processual civil italiana, que consagra
na verdade, um sistema diferente do nosso em matéria de intervenção do órgão do Ministério Público no campo da jurisdição civil. O direito italiano prevê duas modalidades de interveniência do Ministério Público. Ou o Ministério Público, primeira modalidade, promove a ação, caso em que ele é parte, a meu ver, no sentido formal, nos casos estabelecidos pela lei. Ou o Ministério Público interfere em outras ações promovidas por terceiro. Também aqui é igual o sistema da lei brasileira por força do artigo 82, que prevê as modalidades de interveniência como fiscal da lei do Ministério Público. Mas possui a lei italiana mais um preceito estabelecendo que o Ministério Público poderá, italiano, intervir facultativamente em outras causas em que possa divisar o interesse público. De modo que, a rigor, a legislação processual civil italiana prevê 3 grandes compartimentos de atividade do Ministério Público. Ou promove ações, quando expressamente atribuídas a ele estas ações, ou interfere em determinadas ações, que são mais ou menos as nossas, para tutelar geralmente o direito de família, menores, etc. Ou pode intervir facultativamente, então prevê uma interveniência facultativa a cargo do Ministério Público e ajuizada por seus órgãos, que se não contém no ordenamento processual civil brasileiro. Nós, em nosso sistema, não cogitamos do sistema da interveniência facultativa do órgão do Ministério Público. O Ministério Público sempre interfere por força de suas atribuições e nos casos previstos pela lei, ou promovendo as ações que a lei lhe atribui e que ele deva figurar como órgão autor, caso em que ele é parte principal sob o ponto de vista formal, com todos os ônus e direitos que as partes, ou interfere naquelas ações de que fala os incisos 1 a 3 do Código de Processo Civil e certas leis especiais e extravagantes, como verbo e graça, a lei do mandado de segurança, que evidentemente comete ao Ministério Público uma interveniência custos legis, como sustentou também, de acordo com o ponto de vista que eu venho sustentando há muitos anos, o atual Procurador-Geral da República, em conferência pronunciada precisamente sobre a interveniência do Ministério Público. Ele entende que os órgãos do Ministério Público interferem, os próprios órgãos do Ministério Público Federal interferem como órgão custos legis na ação mandamental, como na expressão de Pontes de Miranda. Posição que nós também sustentamos. Mas não existe, quero repetir, que é muito importante este dado do problema, a interveniência facultativa a critério do agente do Ministério Público. Não pode nem o tribunal, por maior que ele seja, nem o juiz de primeiro grau, nem os representantes do Ministério Público, também por seus maiores órgãos, criar outros casos de interveniência da instituição que não os que estão arrolados nessa dúplice posição, ou promovendo as ações expressamente permitidas e atribuídas a ele pela lei, ou intervindo nasquelas ações em que lhe cabe intervir, pena de nulidade, como iremos ver. Não podem criar outros casos. De modo que esta posição do Ministério Público italiano não pode ser trasladada para a atualidade do direito processual brasileiro. De lege ferenda, talvez pudesse isto ser adotado se viesse uma lei modificando o sistema de interveniência do Ministério Público, encerrado nos artigos 81 e 82 do nosso Código de Processo Civil, que comanda toda a interveniência do Ministério Público, a par das leis materiais, que encerram os casos em que está encomendada a propositura da demanda pelo próprio órgão do Ministério Público, como esta do casamento realizado perante a autoridade competente, também aquela da ação para anular um título de naturalização obtido com base em documentação falsa. O Ministério Público pode promover a ação para anular a naturalização, aí ele promove a ação, mas a própria lei determina, quer dizer, são certos interesses que ele defende como parte principal, e aqui ele tem os ônus e os direitos das partes.
Também aprecio a parte na vizinha República do Uruguai, na Argentina, em Portugal, e esclareço esta dúplice posição em face do chamado Código Buzaide. O vigente Código de Processo Civil, como está esclarecido pelo professor Alfredo Buzaide, seu principal arquiteto, recolheu essa grande dicotomia de atividade dos agentes do parquê. Atividade que é sempre acionada, repita-se, não por um interesse próprio do órgão da instituição, mas por um dever funcional que, em termos de direito público, tem o nome de atribuição. Eu queria pedir a atenção dos colegas para este pequeno detalhe orgânico, de terminologia do Ministério Público. Acho eu que nós não podemos falar em competência do Ministério Público. E, nesse sentido, eu apresentei uma emenda ao projeto organizado pelo professor Buzaide, e que foi discutida no Congresso de Campos do Jordão, quando ainda Sua Excelência não era ministro da Justiça, em que foi discutido o projeto que ele organizara como advogado contratado pelo Ministério da Justiça. Depois passou a ser ministro da Justiça. Mas eu critiquei a expressão competência, é da competência do Ministério Público promover a ação, porque entendo eu que a competência é racionalização da jurisdição, é medida da jurisdição, é medida da jurisdição. E jurisdição só a possuem os órgãos da própria jurisdição, os juízes e os tribunais. O Ministério Público não dá sentença. Então, o certo é dizer atribuição do Ministério Público e não competência do Ministério Público, de acordo, aliás, com a lição do grande e saudoso processualista uruguaio, professor Eduardo Couturi. Dilo nesse sentido a exposição de motivos, de modo a afastar qualquer dúvida. O Ministério Público é considerado, em sua dupla função, de órgão agente e de órgão interveniente. Quando exerce a ação civil nos casos prescritos em lei, compete-lhe os mesmos poderes e ônus das partes. É o que diz o artigo 81 do vigente Código de Processo Civil, sem tirar nem pôr. Aí ele é órgão agente, é parte no sentido formal, parte principal no sentido formal. Ele vem promover a demanda, vem incitar a jurisdição por força daqueles interesses relevantes que repercutem de modo especial na orgânica do Estado. Ainda corroborando a orientação perfilhada, mais uma vez a exposição de motivos, o Ministério Público oficia no processo civil, ora como parte, ora como fiscal da lei. Essa duplicidade de atuação, porém, gera para os seus representantes 3 aspectos jurídicos processuais, cada qual deles revelador de fisionomia própria e inconfundível. O Ministério Público pode ser representante judicial, o Ministério Público pode ser um substituto processual, e, finalmente, o Ministério Público pode ser o fiscal da exata aplicação da lei. Numa síntese primorosa, escreve José Frederico Marques, fornece-nos Seabra Fagundes impecável lição sobre o assunto, assim dizendo: o órgão do Ministério Público atua no juízo civil, ora no exercício de representação judicial, ora como substituto processual e ainda oficiando impessoalmente em certas causas na defesa da Constituição, das leis, tratados, regulamentos, etc. Na qualidade de representante, propugna em favor das pessoas de direito público, de regra, União, Estado, excepcionalmente municípios e entidades autárquicas. Interfere como substituto processual na atuação de interesses que o Estado considera particularmente merecedora da tutela judiciária, não podendo esta ficar à mercê da vontade privada. Enfim, quando oficia em certas causas, artigo 82, coopera imparcialmente na discussão e aplicação do direito controvertido entre os litigantes. É sui generis, como se vê, a posição do Ministério Público. Por isso mesmo, Carnelutti, certa feita, chegou a denominar a instituição de parte imparcial. Ora, parte imparcial significa, na pureza da doutrina processual, uma expressão verdadeiramente antitética, pois que ou o litigante obra judicialmente em favor do seu direito ou interesse pessoal, imediato ou mediato, sendo então caracteristicamente parte, ou o litigante se apresenta, pelo contrário, destituído de qualquer direito ou interesse pessoal, devidamente incorporado ao seu patrimônio moral ou econômico. Mas o Ministério Público, que sempre funciona
por força ou em nome de suas atribuições ou finalidades, nunca pleiteando para a defesa de direito ou interesse pessoal dos seus integrantes. Não pode ser jamais considerado parte. Em suma, o Ministério Público, quando em juízo, exercita um dever funcional, que se não mostra apartado dos imperativos da imparcialidade, e só no plano da movimentação processual, única e exclusivamente quanto ao aspecto formal de sua atividade, e no sentido de diversificá-lo do juiz, que é o Estado Justiça, é que se poderá compreender o Ministério Público nessa categoria profissional. O interesse público coincidente em maior ou menor intensidade com o interesse privado é que a mola propulsora, repita-se, que faz acionar e legitima a interferência promovente ou fiscalizadora da instituição em todas as ações em que atua. Considerando, por certo, tais circunstâncias ponderosas, o próprio Carnelutti, na conhecida versatilidade de sua genialidade jurídica, deu-se pressa, posteriormente, em meio a críticas lançadas por ele a certo julgado de uma corte italiana, mediante as quais o mestre acentuava o que era e o que deveria ser a atuação do Ministério Público no processo civil italiano, chegou a proclamar que a instituição é uma parte artificial, agora sim, para agir em determinadas ocasiões em que a parte natural não serve a tarefa denotada com a fórmula da ação. Nessa ocasião, o insigne processualista não deixou de acentuar, contudo, a imensa dificuldade do seu ofício, já salientada de resto pelo suave e profundo Piero Calamandrei, e acrescentou que nós todos estamos errados em acreditar que o Ministério Público esteja criado de propósito para o processo penal, razão pela qual a sua participação no processo civil constitua uma rara exceção. Ao contrário, disse o mestre, a verdade é que o reino do Ministério Público é o processo inquisitório, do qual o processo penal é certamente a espécie mais importante, mas não a única. Feita esta introdução, senhor presidente, eu vou agora situar-me na análise de alguns dispositivos para os quais eu quero pedir atenção dos distintos colegas que compõem o corpo jurídico do Estado do Paraná. É que já tenho verificado na prática, Vossa Excelência quer fazer favor? Que já começou uma controvérsia digna de ser, pelo menos, discutida para que ela seja efetivamente bem orientada. A primeira delas diz respeito ao artigo 9º do Código do Processo Civil. A matéria encerrada no artigo 9º do Código do Processo Civil corresponde ao que se continha com pequena modificação, como já irei esclarecer, ao corpo do artigo 80 e seus parágrafos do antigo Código de 1939. Apenas há uma mudança de denominação. No artigo 80 do Código anterior se falava em curador alide. Hoje se fala em curador especial, quanto à denominação. E mais uma modificação que se introduziu. Trata-se da necessidade de dar ao juiz curador especial ao réu, seja ou não réu hoje em dia, diversamente do que ocorria no regime do citado artigo 80, em que o juiz só era obrigado a dar curador alide ao citado por edital quando réu, e ao réu preso também quando réu. Hoje, o réu preso, quer não seja réu, tem este curador especial. Não se confunde a rigor com o órgão do Ministério Público. Neste passo, a lição de Pontes de Miranda é admirável e com ela eu estou inteiramente de acordo. Mas
situações podem existir em que o representante do Ministério Público possa ser chamado ao feito. É o parágrafo único do artigo 9º, quando declara que o juiz dará curador especial, esse é o capto, parágrafo único. Nas comarcas onde houver representante judicial de incapaz e ausente, a este competirá a função de curador especial. Ora, aqui, sem dúvida, nas comarcas do interior, não existe o cargo de curador. Então lá, o juiz deverá dar curador especial nomeado, nas hipóteses do artigo 9º, incisos 1 e 2. Ao incapaz, se não tiver representante legal, os seus interesses destes colidirem com o daquele, primeira hipótese. Segundo, ao réu preso, seja ou não revel, isso, aqui que há a modificação em face do código anterior, bem como ao revel citado por editá-lo com hora certa, também deverá dar. Aqui não se modificou nada nesta outra hipótese. Agora, onde houver o cargo de curador do Ministério Público, aí funcionará o representante do Ministério Público, por força do citado artigo 9º, parágrafo único, que vem a ser a mesma regra que existia com outra linguagem do antigo Código do Processo Civil. É que o artigo 80 do antigo Estatuto disciplinava duas situações nitidamente distintas, conforme eu já declarei. Primeira, no parágrafo primeiro, letras A e B, regulava a nomeação de um curador alide, hoje curador especial, a fim de assistir processualmente o incapaz sem representante ou tendo-o quando os seus interesses colidissem com os dele, estivesse o incapaz na posição de autor, réu ou terceiro interveniente, bem como ao preso e ao citado por editá-lo com hora certa, quando revéis apenas na posição de réus, portanto. E no parágrafo 2º, citado artigo 80, regulava-se a intervenção do Ministério Público como fiscal da lei. Mas interfere o Ministério Público ao lado do curador alide, se se tratar daquelas causas citadas no artigo 82. Quer dizer, onde houver o curador alide nomeado pelo juiz, não quer dizer que não funcione necessariamente o representante do Ministério Público, absolutamente não. Se se tratar de uma daquelas causas que eu já rolei e que estão no artigo 82, em que ele funciona a custos legis, o representante do Ministério Público funcionará como custos legis, como fiscal da lei, ao lado do curador especial. Por quê? Porque o curador especial está posto para perfilhar um interesse, o interesse do incapaz. O Ministério Público não. Ele perfilha o interesse objetivo do ordenamento jurídico do Estado, podendo até, se assim a sua consciência o determinar, com base na apreciação do direito aplicável e das provas existentes, podendo até opinar contra o interesse perfilhado pelo curador alide na demanda. Ele dará o seu parecer como um certo projeto de sentença, um modelo de sentença, podendo até recorrer em favor desse seu parecer. Não quer dizer que ele tenha por norma ele funcionar sempre perfilhando o interesse do menor, do ausente. Não, senhor. Ele dará o parecer que ele entender justo e jurídico, porque ele não perfilha um interesse, ele funciona custos legis. Agora, diversamente, quando ele está promovendo a ação, aí sim é diferente. Aí ele está perfilhando um interesse que a lei lhe cometeu, de perseguir em juízo, digamos no caso da anulação, ação anulatória de matrimônio realizada perante a autoridade competente, cabe-lhe perseguir a anulação do matrimônio, propõe a demanda, é parte principal, com os mesmos direitos e ônus que as partes. Essa denominação curador especial, o Código infelizmente teve um deslize de terminologia, porque aí no artigo 9º fala em curador especial, e quando se trata da ação de interdição, fala em curador alide. São as mesmas figuras.
Os colegas podem verificar que no procedimento de interdição se refere a curador à lide. Ora, não poderia haver essa duplicidade de denominações. Ou é curador especial até o fim, e o Código quis dar esta denominação para dizer que não é a lide em si que tem a curatela especial, mas sim a pessoa e os bens do titular do direito, né? Então, ele, a meu ver, ele deu uma denominação mais adequada, mais técnica, curador especial, não curador à lide. A lide não tem curador coisa nenhuma. A lide é um conflito de interesse qualificado por uma resistência ou por dois interesses em conflito. Então, o que há a proteção aí, o curador especial é da pessoa e os bens do titular do direito. Então, devíamos adotar curador especial. Diversamente se diz curador à lide lá no processo de interdição. Agora vamos a um outro aspecto. Diz o Código que haverá nulidade se tratar de interveniência do representante do Ministério Público e esta não se processar. É o artigo 246. É nulidade absoluta. Nulidade esta que decorre não só da falta de intimação, mas também da falta de intervenção do Ministério Público. É preciso compreender isto. Mas pode ocorrer uma conjuntura processual, e já eu senti isso em alguns estados da federação, segundo me referiram colegas meus. Digamos que o juiz entende, de acordo com o artigo 82, inciso 3º do Código, que a causa revela interesse público. Manda intimar o Ministério Público para que dela participe. Custos legis, órgão fiscal da lei. E o Ministério Público entende que não é caso de intervir na causa. O bom representante do Ministério Público deve fazê-lo honesta e imparcialmente dentro no processo. Deve, atendendo ao chamamento judicial, expor preliminarmente o seu entendimento no sentido de que, no caso em tela, não ocorre interesse público por tais ou quais motivos, mas deve oficiar na causa. Até aí estará tudo certo. Mas pode ocorrer um estado de emergência ou de conjuntura processual, em que o representante da instituição cruze os braços, entendendo que não é subordinado ao juiz, como realmente não é, que não quer atender e deixa passar inábeis e não quer interferir. Como proceder o juiz? O juiz entende que é caso de interesse público e manda intimar o Ministério Público para que participe da relação jurídica processual. O Ministério Público não quer interferir. Eu entendo que, se houver representante substituto legal do promotor na comarca, o juiz deve abrir vista, neste caso, mandar intimar o substituto legal para que funcione e comunicar de imediato o fato ao Procurador-Geral da Justiça para medidas disciplinares ou censórias. Mas pode ocorrer que isto ocorre, não raro, porque o Estado do Paraná, nem todas as comarcas têm um promotor substituto, ele só tem nas sedes das secções judiciárias. Muito bem, que não haja substituto legal do representante do Ministério Público na comarca. Como proceder-se? Eu entendo que, analogicamente, com os suprimentos do próprio Código que manda aplicar a analogia, nós devemos aplicar, por uma conjuntura processual, o preceito do Código do Processo Penal, que permite que o juiz nomeie promotor ad hoc. Eu fui muito contrário à permanência do promotor ad hoc pelas razões que os colegas conhecem. Mas, numa conjuntura assim, pode o juiz nomear promotor ad hoc aplicando analogicamente o preceito do Código do Processo Penal, que trata do julgamento perante o tribunal do júri, quando diz que, quando falta o representante do Ministério Público sem causa justificada, ou não podendo funcionar o substituto legal, o juiz pode nomear um promotor ad hoc. Isto é preceito de lei federal, de processo, que, de acordo com o artigo 3º do Código do Processo Penal, são preceitos de superdireito.
E o próprio Código recolhe a analogia como método de integração das lacunas e do silêncio da lei. A lei aqui, ela não prevê esta hipótese, então há uma lacuna do legislador. Então aqui se aplica a lição do grande mestre de cultura que diz que quando há o silêncio da lei, é um silêncio cheio de vozes para o intérprete. Então o intérprete, analogicamente, não tendo substituto legal, perdurando assim o impasse, oficial, procurador-geral, para designar um outro distante, demora muito, a relação processual parada, as partes não podem estar aguardando esta providência de índole administrativa. Pode perfeitamente o juiz, em caráter excepcional, aplicando analogicamente o preceito do Código do Processo Penal, nomear um ad hoc e comunicar o fato ao procurador-geral, até que designe um outro. E a analogia está escrita também nos preceitos do Código, ela é método de integração ou completação da norma jurídica. Outro caso que já verifiquei, que está dando muita controvérsia na prática e para o qual eu quero chamar a atenção dos senhores, é o seguinte. O artigo 188 do Código, a exemplo do artigo 32 do antigo Código de 3940, manda computar em dobro o prazo para recorrer à Fazenda Pública e ao Ministério Público. E enquadro a Fazenda Pública para contestar. Já se formou uma controvérsia muito séria aqui, na interpretação desse preceito. Uns entendem que a contagem em dobro ao Ministério Público para recorrer se aplica à instituição, quer esta funcione como parte, aqueles casos em que o Ministério Público promove a ação como autor, quer o parquet funcione como fiscal da lei. Nesse sentido, a 4ª edição da carteira de Teotônio Negrão, uma excelente carteira de processo, em que se contém vários acordos do Tribunal de São Paulo, dos tribunais de alçada e de justiça de São Paulo, há um acordo nesse sentido, por maioria de votos, numa preliminar de apelação, estabelecendo-se que o Ministério Público tem o prazo em dobro, vejam bem, para recorrer, quer atue na causa como órgão autor, como parte principal, quer nela atue como mero fiscal da lei. Eu divido frontalmente desta orientação. Eu entendo que o Ministério Público só tem o prazo em dobro para recorrer, de conformidade com o artigo 188 do Código, quando ele atua na causa como parte. Só quando ele está promovendo a demanda como autor. Fácil é a demonstração do nosso acerto. É só decompor o preceito excepcional do artigo 188 do nosso Código, que, como os colegas sabem, consagra um certo privilégio em favor da Fazenda Pública e agora do Ministério Público, porque o Ministério Público não estava compreendido no artigo 32 do antigo Código. É uma novidade do Código. É só decompor o artigo 188. Então, vamos fazer essa decomposição. Computar-se-á em quadro para o prazo para contestar, em dobro para recorrer, quando a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público. É este o preceito. Vamos decompor. Computar-se-á em quadro para o prazo para contestar, em dobro para recorrer, quando a parte for a Fazenda Pública. Ou então, quando a parte for o Ministério Público. Então, só se aplica a contagem amplificada para a interposição do recurso pelo Ministério Público quando o parquet está a funcionar como parte principal, promovendo as ações prescritas
em lei. De conformidade, aliás, com o artigo 81 do Código, que não pode ser dissociado da interpretação, que diz que quando ele atua como parte, ele tem os mesmos ônus e poderes que as partes. E ainda com uma velha e tradicional regra de interpretação, segundo a qual todo preceito de exceção deve ter uma interpretação restritiva. Ora, aqui, evidentemente, esta contagem amplificada para efeito de manifestação recursória é de índole excepcional, é um preceito de exceção, que não comporta uma interpretação extensiva ou ampliativa. Se aplica como nela se contém, sem quaisquer ampliações ou distensões. Então, eu sustento que só se aplica o preceito em dobro quando o Ministério Público está como parte. Por quê? Porque ele promoveu em juízo uma pretensão que está resistida. Ele promoveu a demanda. Ele é parte no sentido formal. Logo, ele tem o prazo em dobro. E note-se também, num pequeno parênteses mais pertinente à matéria, só tem o prazo em dobro para manifestar o recurso. Já não se aplica a contagem amplificada para responder ao recurso. Aqui, nem a Fazenda Pública, nem o Ministério Público tem o prazo em dobro. O prazo é o previsto na lei, porque é o prazo para recorrer, para responder ao recurso. Não há contagem em dobro, quer para a Fazenda Pública, quer para o Ministério Público, quando este atua como parte principal. E nesse sentido agora, dias atrás, eu já venho sustentando isso nas minhas aulas, encontrei um confortador voto do ilustre desembargador Almeida Bicudo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, na apelação número 246.414 de Itaporanga, nos seguintes termos: o Ministério Público tem o privilégio do prazo, mas apenas quando atua como parte, não quando intervém como fiscal da lei. Eu tenho aqui o ônus da intimação. O Ministério Público, quando age como fiscal da lei, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo. Não se intima por edital, pessoalmente. Ou expede o mandado para a intimação do Ministério Público, do seu órgão físico, funcional, ou então o escrivão intima. É o que dispõe o artigo 83, primeiro, em sua parte final, combinado com o artigo 236, parágrafo 2º do atual Código. De sua vez, o artigo 84 declara que cabe à parte promover essa intimação. Mas não esclarece aí o Código, nesse artigo 84, se o ônus de promover a intimação cabe ao autor ou ao réu, nos casos em que ele interfere como custos legis. Agrícola Barber, professor de Minas Gerais, por isso mesmo, sustenta que essa incumbência é de ambos os litigantes, uma vez que se presume que todos eles são interessados na validade do processo. É veraz, digo eu, que todos os participantes da relação jurídica processual são interessados na plena validade do processo, como sublinha o professor Mineiro. Mas não há negar que ao autor é que deve caber, em princípio, o ônus dessa intimação, embora também possa fazê-lo o réu quando de sua contestação, embora também possa fazê-lo ex officio o juiz, quando verifica que nem o autor da demanda, nem o réu na sua resposta escrita, que é a contestação, pediu a interveniência do Ministério Público, e sente o juiz que é um dos casos em que o Ministério Público, de acordo com o citado artigo 82, incisos 1 a 3, deve ter participação, pena de nulidade do processo. De qualquer modo, contudo, cabe ao juiz, por força dos seus poderes de impulsionamento oficial da demanda, determinar a intimação que é feita ou pelo escrivão ou pelo oficial de justiça, e se houver omissão, ou silêncio das partes conflitantes. Neste caso, ao autor caberá arcar
com o adiantamento de despesas para que se efetive a intimação como responsável que é pelo andamento da causa. Porque é também uma certa omissão que o Código trouxe. Caberia o Código regrar já quem caberia este ônus dessa intimação. Cabe a parte. Que parte é essa? Será o autor? Será o réu? Nós entendemos desse modo. Outro aspecto interessante do problema é o Ministério Público na ação rescisória de sentença. O Ministério Público na ação rescisória de sentença, hoje em dia, tem uma participação muito importante. É que, se se tratar de uma causa em que deva participar o Ministério Público, por força daquelas indicações do artigo 82, e o Ministério Público não participou, é uma nulidade visceral absoluta, insanável. E, consequentemente, poderá o Ministério Público promover a ação rescisória de sentença, porque tem expressamente consignada, para tanto, a legitimidade. Pode, com efeito, o Ministério Público, e tem legitimidade para propor ação, o Ministério Público, se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Isto aqui dá maior ênfase à gravidade da nulidade de que trata o artigo 246 do Código de Processo Civil. Por isso é que nós construímos aquela interpretação analógica que, se o juiz entender que é caso de interveniência do Ministério Público, ele deve intervir, porque não pode ficar essa porta aberta para anular, depois, através até de uma ação rescisória, a sentença que possa ser objeto desta causa. Por isso que o Ministério Público tem legitimidade para acionar a ação rescisória de sentença, se tratando de causa em que deverá ter oficiado, nela não oficiou. É importante esta atribuição nova no novo Código de Processo Civil, inserida aos agentes do parquê. Outra atribuição importantíssima do Ministério Público no campo da ação rescisória. Aqui, esta atribuição diz respeito, quer ele atue, eu admito até como autor principal ou como órgão fiscal, quando houver colusão das partes a fim de fraudar a lei, é o caso do dolo bilateral, para lesar-se a própria organização estatal na pessoa do juiz, que é ilaqueado, a fim de conseguir-se um fim vedado pela lei, através de um dolo bilateral entre autor e réu. O Ministério Público não é preciso que ele interfira na causa, ele está legitimado a propor a ação rescisória de sentença neste caso. E Barbosa Moreira sustenta até que o Ministério Público, quando está interferindo no processo, ele pode hoje recorrer de qualquer causa. Até cortou-se cerce aquela dúvida que existia no regime do Código anterior, segundo a qual o Ministério Público só podia recorrer em certos e determinados casos. Agora não, ele pode, em todas as causas em que ele interferir, ele tem o poder de recurso. Quer atue como parte propondo ações, quer ele interfira como órgão fiscal da lei. Hoje está espancada essa dúvida que existia na jurisprudência e na doutrina anteriores. Pois bem, Barbosa Moreira sustenta que, funcionando o Ministério Público como fiscal da lei, pode o Ministério Público agora promover qualquer das hipóteses de rescisória de que trata o artigo 485, inciso 1 a 9. Eu divirjo. Eu acho que o Ministério Público, intervindo como fiscal da lei, pode recorrer. E só pode promover, então, a ação rescisória no caso de colusão das partes. Fora daí, não. Porque este caso aqui é um destaque que se faz da atuação do Ministério Público. Quando se ele não foi ouvido no processo, sim, ele está legitimado a promover a ação rescisória de sentença.
Agora, se ele recorreu, depois ele como parte, ele pode enquadrar em ação rescisória quaisquer dos casos? Eu acho que não. Ele só pode promover quando houver colusão das partes, ou quando não foi ouvido no processo em que devera ter sido ouvido. Há outros aspectos de interveniência do Ministério Público, como o verbo grácia no incidente de declaração de inconstitucionalidade, o nosso conhecido pré-julgado constitucional, na expressão de Castro Nunes, como a uniformização de jurisprudência, em que o Ministério Público pode promover a declaração de inconstitucionalidade. É claro que ele pode fazê-lo nos casos em que ele intervém. E o faz, naturalmente, quer em primeiro grau, quer em segundo grau. Em primeiro grau, através dos seus pareceres, das suas manifestações recursórias, etc., através de suas petições, funcionando como parte. Em segundo grau, através dos pareceres do Procurador-Geral da Justiça, o chefe da instituição, ou dos Procuradores da Justiça, ou dos órgãos adidos, geralmente com visto de um membro do Ministério Público de superior instância, pode fazê-lo. E se ele não o fizer, ele funcionará, então, nesses incidentes de segundo grau, como fiscal da lei. Porque se não foi promovido o incidente por ele, nos casos em que ele interfere, não em todo e qualquer caso, o Ministério Público, se a causa for entre A, B, C e D, o Ministério Público não pode interferir naquela causa, porque ele não pode criar casos para a sua interveniência, de vez que nós não temos caso de interveniência facultativa do Ministério Público. Então compete às partes suscitar a inconstitucionalidade ou a uniformização de jurisprudência, caso em que será ouvido custos legis, como fiscal da lei. Agora, nas causas em que ele intervém, artigo 82 e outras, de legislação especial ou extravagante, não é? Está certo. Aí ele pode, ele tem legitimácio para promover o incidente de segundo grau, quer a uniformização de jurisprudência, que substitui a antiga revista e o nosso antigo pré-julgado, como todos vocês conhecem, quer o incidente de declaração de inconstitucionalidade, suscitando o pronunciamento do plenário do tribunal. Se for suscitado por outrem, falará nesses incidentes como órgão fiscal da lei. Senhor presidente, eu tenho muitos outros aspectos ainda para tratar, em ênfase especial ao artigo 82, inciso 3º, com uma certa... com um certo elenco de casos de interesse público, mas tenho a certeza de que este aspecto possa ser afetado aqui pelos que tratam desta matéria no corpo jurídico do Estado. Direi apenas que neste citado artigo 82, parágrafo 3º, a meu ver, estão localizadas, porque evidentemente de interesse público, todas as causas em que há a remessa necessária de que trata o artigo 475. Daí não há fugir. Por uma simples razão. Porque a fundamentação, o leitmotiv que justificou a remessa necessária de que trata o artigo 475, que é um sósia, digamos assim, no nosso recurso necessário, o recurso obrigatório de que falava o antigo código, não é? É o interesse público, tanto que não passa em julgado a sentença emitida naqueles casos sem o reexame compulsório da instância adquém competente. Não é isto? Muito bem. Então, se o interesse público é que legitima a eficácia ou não eficácia daquela sentença, já podemos formular essa regra. Todas aquelas causas de que trata o artigo 475, ali funciona o Ministério Público, custos legis. Ele funciona. Fora a Procuratura Oficial do Estado, a cargo dos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado, daqueles que tiverem delegação de poder, etc., funciona o Ministério Público como custos legis. E ainda, a meu ver, todos os casos de autarquias do Estado, porque, a rigor, é o serviço público indireto que está em causa.
ou numa ação de ressarcimento, ou numa ação de indenização, ou o próprio serviço público indireto está em causa e, consequentemente, há interesse público em precatar-se, quando muito, o bom funcionamento daquele serviço público descentralizado do Estado, aí funciona o Ministério Público. E também funciona o Ministério Público, custos legis, nas chamadas causas de interesse das sociedades de economia mista. Não há negar que nas sociedades de economia mista deve funcionar pena de nulidade o Ministério Público como fiscal da lei, porque em última análise está em jogo o patrimônio majoritário dessa pessoa jurídica de direito privado, mas com uma certa publicização dos seus fins, seus efeitos, em que está em risco o patrimônio público. Quando não fosse pela sentença de condenação a ser emitida em tese contra a sociedade de economia mista, pelo menos por força dos ônus de custas e honorários de advogado a que todo sucumbente está sujeito pelas regras do artigo 20 e seus parágrafos do atual Código de Processo Civil, a exemplo do antigo Código, que já não conhecia mais nem os requisitos de culpa e dolo para a imposição de honorários de advogado. Lembram seus colegas que o artigo 64 do antigo Código já tinha sido modificado. Tinha sido adotada uma teoria objetiva. O sucumbente paga honorários e paga as custas do processo. Isto afora a condenatória. Ora, se isto está em jogo, não há negar que nas ações de interesse das sociedades de economia mista, em que ela seja autora, ré, assistente ou poente, deve funcionar o Ministério Público como órgão fiscal da lei. Direi isto tão somente e poderei dar maiores esclarecimentos se os colegas assim o desejarem. Senhor presidente, já se faz longa a minha fala. Quero crer que tenha amassado muito o auditório, falando sobre um assunto que é do conhecimento de todos, porque ele está a todo momento nas lides do foro, mas a minha palavra aqui foi apenas a de esclarecer certos aspectos que o novo Código do Processo Civil sugere em torno da interveniência do Ministério Público, que, a meu ver, hoje se situa dentro dessa dicotomia. Ou ele promove ações expressamente cometidas às suas atribuições funcionais, casos em que ele age como parte, do ponto de vista formal, com todos os direitos e ônus que as partes, de conformidade, aliás, com o artigo 81, podendo ser até substituto processual na forma ativa, ou ele interfere em ações propostas por outros interessados, caso em que ele funciona como um autêntico guardião do direito, para que o juiz tenha a mais ampla discussão das causas, entregando a cada um o que é seu, numa legítima concepção do Estado de Direito. O processo é um verdadeiro diálogo, nunca constitui um monólogo, e um Ministério Público é uma voz que deve cooperar para que esse diálogo que se faz no processo seja feito em nome da defesa da pessoa humana e dos legítimos patrimônios sob a eiva da nossa Constituição. De modo que, senhor presidente, são estas considerações que eu tenho a fazer e me reservo para dar uma resposta a qualquer indagação que possa ser feita, ou mesmo qualquer opinião em contrário à minha. Eu tenho muito interesse até em que essas opiniões possam ser cotejadas com a minha, porque aqui eu não estou para ensinar, eu estou aqui para aprender no seio dos ilustres advogados do Estado do Paraná. Muito obrigado. Está aí aberto, então, a possibilidade, a franquia, a vocês, portanto, daqueles que quiserem fazer alguma pergunta, concordando ou discordando, ou pedindo esclarecimentos. A doutora Ari. Doutora Ari Marquezine tem Doutora Ari, para mim não foi absolutamente surpresa o desvio da sua avaliação. Eu conheço desde os tempos da nossa convivência na Faculdade de Direito, quando nos formamos como anos. Foi um prazer para nós. Desde então, já Vossa Excelência
se revelava um grande estudante, brilhante estudante, que seria o grande mestre do direito que é. Mais tarde, fomos encontrar em São Pinhais, eu como advogado, eu mesmo como promotor público, e apesar das naturais emergentes que passam por nós vivemos, nunca foi abalada a nossa amizade e nunca diminuiu, pelo contrário, aumentou a admiração que eu tenho para ela. Daí em diante, galgou o professor do público e aos outros professores, ao tribunal, muito verificado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Mais disso, concorreu a uma carta da Faculdade de Direito Americana e é hoje um dos mais brilhantes, uma estrela de maior defesa da Faculdade de Direito Americana. Por isso, é com satisfação que eu digo agora, queria aprender um pouco mais, se nós puder parecer, alguns pontos sobre essa propaganda. Eu quero, assim, levantar um pouquinho prático, como se estivéssemos dentro de um caso concreto. Numa ação em que é interessado em sua jurídica direito público e que, portanto, é necessária, prescindível a intervenção do Ministério Público, houve um recurso da decisão do juiz. Esse é o recurso por uma necessidade, foi interposto erradamente. Interposto o recurso de maior prazo, como devia ser o recurso de menor prazo. Consequentemente, o juiz não admitiu o recurso. Verificou-se, ou mais, que o Ministério Público não tinha sido intimado da decisão. E é, tudo bem, é nulo o processo, no direito, e basta essa punição que ocorreu nesse processo. Anulado o processo, porque o Ministério Público não foi intimado, e intimado tinha direito a recorrer, e como os prazos para o recurso contam se tratar da última intimação, anulado o processo e a última intimação sendo do Ministério Público, ele poderá recorrer? Não. Mas, como é necessário a intervenção, foi intimado para exercer a faculdade de recorrer. Eu pergunto, a parte perdedora, representante do órgão público, perdeu o direito de repor recursos que antes tinham interposto errado? É essa a sua indagação, de Vossa Excelência? Essa é a indagação. Agora, para não voltar a perguntar, eu podia falar uma outra. Num caso, desastre de automóvel que é pertencente ao Estado, dirigido por um servidor do Estado. O Estado é responsável pelos atos do automóvel. Esse desastre resultou a morte de um cidadão. Processado criminalmente o motorista, o Ministério Público, denunciado pelo Ministério Público, por fim, ele foi condenado. A vítima deixou o filho menor. Na execução da sentença criminal, execuções dos atos, que compete também, não só o representante legal dos menores, como ao órgão do Ministério Público, a execução da sentença criminal, para o ressarcimento dos danos, como foi essa situação. Dependendo aí, então, não do fiscal da lei. É como o substituto processual. O substituto processual entra com a ação
defendendo, portanto, ainda ele pode defender. Pode. De acordo com Pode. os ensinamentos que o Pode. ele pode defender os interesses do menor. E qual a sua posição em relação ao Estado, que é réu nessa ação, e que ele também deve interferir pelo fato de ser o réu do esclarecimento público interno? Bom, vejamos, inicialmente eu quero agradecer as referências do meu prezadíssimo e eminente colega, Dr. Dario Marquezine, grande advogado do Estado, e que foi aqui na consultoria, um grande elemento quando nós, e que ainda é, quando nós aqui exercíamos o cargo de consultor geral. Para mim foi uma satisfação ouvir o tempo em que nós militávamos na nossa comarca bairro, hoje em dia, né, pelo progresso de Curitiba, São José dos Pinhais. De modo que eu agradeço muito, Vossa Excelência foi muito bondoso para comigo, mas essas palavras de Vossa Excelência me tocaram profundamente. Mas eu respondo, a primeira hipótese, eu respondo o seguinte: não há negar que o representante do Estado, o advogado do Estado, regularmente intimado da sentença, e a intimação da sentença ou se faz na própria audiência em que é proferida a sentença, não é exato? Ou se faz hoje fora da audiência, e eu sustento que, se bem que haja até umas opiniões que deve, quando dada fora da audiência, quando o juiz não está habilitado, deve designar uma audiência. O sentido do código foi evitar a audiência. Dada fora da audiência, o escrivão é que intima. Muito bem. Se ele foi regularmente intimado da sentença, para ele houve a preclusão do prazo, que é em dobro, de acordo com o artigo 188 do Código do Processo Civil, não é exato? Houve a preclusão do prazo, por isso que era o réu, né? Era o réu, foi dada a sentença, ele foi intimado da sentença, não recorreu. Agora, o Ministério Público... Recorreu. Erroneamente. Erroneamente. Então, houve o recurso dele. Houve o recurso dele. Sim, erroneamente. Eu entendo que não existe mais o recurso indiferente. Mas Barbosa Moreira sustenta que pode haver, que ainda há um resíduo daquela doutrina do recurso indiferente, desde que esteja dentro no prazo do recurso certo. Então, mas o que é uma opinião discutível. Eu acho que o novo código não mais recepcionou a chamada doutrina do erro irrelevante do direito alemão. Quer dizer, um recurso pelo outro, assim vale, porque não devemos prejudicar o fundo pela forma. E antigamente havia um preceito expresso no sentido de que um recurso, ainda que errôneo, podia ser recebido, mas desde que estivesse dentro do prazo do recurso certo. Então, o dado do problema aí, a aplicar-se a opinião do grande processualista da Guanabara, o professor Barbosa Moreira, nos seus comentários em matéria de recursos, os colegas podem ver, ele sustenta ainda que existe ainda um resíduo daquela doutrina, mas desde que não haja um erro grosseiro e desde que o recurso certo esteja dentro do prazo. Então, estaria dentro do prazo do recurso certo? Então, poderia pecar por aí, o recebimento do recurso na superior instância. Agora, eu sustento que esta doutrina do recurso irrelevante, que pode ser, eu tenho sustentado que o novo código não aceitou mais essa orientação. Agora, o Ministério Público, sem dúvida nenhuma, pode recorrer. Falo-á não como representante da Fazenda, falo-á como custos lege, como fiscal da lei, no prazo do recurso certo. Quando ele foi intimado, ele recorre. Quando ele foi intimado, claro, no prazo dele. Pois ele não teve qualquer intimação, não corre o prazo. Parece que é pacífico. É. O fato é que pela falta de intimação do Ministério Público,
O processo é nulo daí, Pedro. Sim. Nulo a falta de intimação. Mas veja bem o colega que é nulo, porém até rescindível se não houver. Então, dir-se-ia que há a remessa necessária, no caso, que seria remetido por força do 475, não é? O caso comportaria uma remessa compulsória. Eu quero saber se pode recorrer de novo em face da nulidade. Ele pode, pois intimado ele recorre justamente e argui a nulidade. Arguindo a nulidade, sem dúvida nenhuma. Dele. Porque ele só teve, claro, porque não se confunde a sua participação com a participação do advogado da pessoa jurídica de público. São completamente diferentes. Então, se ele não foi intimado, se ele não foi chamado a líder, logo, quando ele teve conhecimento da sentença. E veja bem, o colega, é o seguinte, se não houvesse recurso nenhum, digamos que não houvesse até a remessa compulsória de que fala o artigo 475, aquela sentença, ainda que a relação jurídico-processual fosse nula, seria um ato nulo, mas rescindível. A própria nulidade, portanto, que se cogita de ação rescisória quando fosse caso de interveniência do Ministério Público, desde que ele não interferiu. Ele pode vir até em ação rescisória. Ele pode recorrer. Mas nesse caso, a falta de intimação anula o processo. Mas essa nulidade não pode ser decretada pelo juiz. O juiz terminou o seu ofício. Sim, em grau do recurso que o Ministério Público interpõe. O prazo será restituído para a parte. Claro. Não, eu acho que não. Que só se diz que o prazo começa a correr da última intimação. Da última intimação. A última intimação seria do Ministério Público no caso. Sim, mas das partes, o Ministério Público não é parte no caso, ele interfere como custos legis. Não, mas ele pode recorrer? Eu acho que não se devolve mais o prazo para o recurso. Agora, é claro que o prazo em dobro não é parte, mas tem o prazo simples. Prazo simples, ele pode recorrer. Eu respondo que ele pode recorrer. Pode recorrer e discute a nulidade do processo. O juiz não pode mais praticar nenhum ato no processo, porque ele terminou o seu ofício jurisdicional entregando a sentença do mérito. Bem ou mal, ele entregou uma sentença de mérito numa relação jurídica processual mal engendrada pela ausência do Ministério Público, quando esse deveria funcionar. Não é esse o tema? Muito bem. Mas o juiz não pode restituir prazo nenhum mais embaixo para o recurso. Por isso que o juiz já terminou o seu ofício jurisdicional. Os colegas podem ver, há um dispositivo no código que o juiz termina o seu ofício jurisdicional entregando a sentença de mérito. Então, entra o representante do Ministério Público com o seu recurso e discute a nulidade. Se for, e discute a nulidade a partir do início do processo, da litis contestatio, caso em que se o tribunal aceitar isto no âmbito do recurso do Ministério Público, o tribunal dará provimento para anular, a partir então, depois da contestação. Aí então, mas aí cai tudo. Aí cai tudo, eu estou com Vossa Excelência. Aí cai tudo. Mas não se pode tratar de restituir em primeiro grau, aqui que eu quero fazer a distinção, qualquer prazo, porque o juiz não pode mais fazê-lo. O juiz só pode processar o recurso que venha dentro no prazo e pelas partes legítimas, não é isso? Então, se o juiz entregou a prestação jurisdicional quanto ao mérito, terminou o ofício dele. Agora é o seguinte, vem o Ministério Público intimado. Agora, mas como? Isso eu deveria ter funcionado desde o início. Ele interpõe o recurso e pleiteia a anulação do processo, sem dúvida nenhuma. Mas, digamos, a parte então agrava. O agravo, o juiz pode reformar. Pode. Agravo por falta da intimação. Entra com recurso de agravo. Não. O juiz tendo a possibilidade de reformar a sua decisão, ele não pode, nessa fase... Não pode afetar a sentença de mérito. Não, mas aí mas seria a partir da sentença? Não é sentença definitiva? Não, ele negou recurso, a sentença está dada. Pois então, mas então não pode haver mais questão incidental nenhuma. Houve uma certa preclusão quanto às questões incidentais. Dessa sentença cabe recurso. Cabe recurso de apelação. Cabe recurso.
O caso não era instituição, não era apelação, seria agravo, não era na fase do comissão. Bem que isso também é discutível, no caso. Parece que era decisão, vamos dizer assim, os professores claro. Seria uma decisão homologatória de uma forma, no caso. É apelação. É apelação, mas o juiz não deu apelação. O juiz entendeu que era grave. Está errado, a devida vênia está errado o juiz. Sim, mas foi essa decisão. É aquela velha discussão se é erro de conta, erro de cálculo, se era definitivo ou não. Isso hoje está espancado. Hoje ele emite uma decisão definitiva de liquidação, seja por cálculo, seja por arbitramento, seja por artigo. Recurso e apelação. Mas o juiz entendeu que não. Eu acho que está errado o juiz. Eu acho que está equivocado o juiz. Eu acho que é apelação. Ele era uma sentença ilíquida e foi liquidada, não é isso? Da sentença que julga a liquidação, que foi por cálculo, ao que parece, cabe a apelação. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Para o que a Fazenda tem o prazo em dobro. O juiz não admitiu. Não admitiu o quê? A apelação? Não admitiu a apelação, não eu acho que é caso de... Houve essa arguição de que o Ministério Público também não foi intimado de que é certo. Está certa? Isso não agrava. É. Eu acho que o agravo está bem posto aí pela denegação. O juiz não pode reformar a decisão no agravo? Essa decisão? Nessa decisão pode, o período de reexame, né? Pode. É agravo, da licença do agravo? Pode. Mas para que fim? Para mandar intimar o Ministério Público. Sem dúvida, para acompanhar o processo. Sem dúvida, pode. Acho que pode. Agora, eu acho que o recurso aí, nesse caso, é nimiamente de apelação. Para o que a Fazenda tem o prazo em dobro, né? 30 dias. 30 dias. Agora, o outro caso é o caso do... Esse é o grupo do filho do acidentado. Eu acho que nesse caso, vejam bem como é proteiforme a atividade do Ministério Público. Funcionará um Ministério Público como substituto pessoal, promovendo a ação, e funcionará um representante do Ministério Público como custos legis. Não tem dúvida, cada qual numa posição. Eu formulo um exemplo. Se o Ministério Público está promovendo uma ação qualquer que lhe é estabelecida expressamente pela lei, digamos o Código Civil, e no exercício dessa demanda há uma aberração lá, uma decisão, etc., que ele tem de usar até um mandado de segurança, ele pode fazê-lo. Ele pode. Isso eu suscitei aqui quando eu fiz a minha tese de cátedra. Isso há anos atrás. E ninguém me objetou sobre isso. E depois eu ouvi os professores e eles concordaram comigo. Que era o professor Buzaide, o professor Galeno Lacerda, o professor Altino, não sei quem mais. Mas pode o Ministério Público promover até o mandado de segurança. E não vai funcionar em grau superior perante o tribunal, que será de competência originária, o Ministério Público Superior Instância emitindo um parecer custos leis? Pode. Quando o Ministério Público, claro, é a duplicidade de atuação, aqui é custos legis. Então, quando vem uma ação de anulação de matrimônio dessas, realizada perante a autoridade competente, que o Ministério Público promove a ação, ele é autor. Porque tem o curador ali, até o Código Civil fala em curador, tem o curador ao vínculo, tudo aquilo que defende o matrimônio. Esse tem uma posição parcial, defende a existência do matrimônio. E o Ministério Público promove a nulidade do assento, do ato civil. Quando vem em grau de recurso, o Ministério Público aqui opina custos legis. Então é essa duplicidade que funciona nesse caso. Neste caso estará o Ministério Público promovendo a demanda de conformidade com os dispositivos do Código do Processo Penal, e, se não me engano, o Estatuto do Ministério Público também tem essa atribuição ao Ministério Público, não é? E funcionará a custos legis um outro membro do Ministério Público, no caso. Nomeia ou pede o Procurador-Geral que faça funcionar. Esse dará o parecer que entender a seu juízo. Muito. É proteiforme. Mas não ocorre isso. Não ocorre isso nesses casos que são focalizados. Quanto parecer eu dei como Procurador-Geral da Justiça
como subprocurador, como procurador da justiça, contra bens de curatelado, contra bens de ausente, contra bens de menor, porque cheguei à conclusão que não tinham direito. Todavia, né? Mas às vezes estava na pessoa funcionando como em nome do curador, do curatelado. Ou na ação de interdicção. Não promove a ação, não defende também representação, substituto processual passivo, defende o curatelado na ação. Todavia, aqui em superior instância, o parquet dá o parecer de bem entender. Pela legislação extravagante, a que Vossa Excelência se referiu, é deferido por dispositivo da CLT a atribuição ao promotor público para acionar. Substituto processual. Certo. A pergunta para um caso concreto onde o Estado também é a seguinte: pode o representante do Ministério Público acionar o Estado do Paraná através de qualquer uma de suas representações? Pode fazê-lo. Porque... Não está proibido pelo Estatuto do próprio Ministério Público? Não, eu acho que não, porque neste caso... Nós temos um caso concreto, agora, contra o Estado, que o promotor público, que é o fiscal da lei, que é... Mas nesse caso ele está agindo por força de uma atribuição que ele é dada por uma legislação federal. E note-se que, neste caso, não é porque seja a lei federal. Nós entendemos que a lei federal supera a lei estadual dentro dos estritos limites constitucionais da partilha legislativa da União. Não é? Não é toda a lei. É preciso que a lei federal esteja dentro dos temas de sua alçada, digamos assim, de sua incidência. Porque, e no caso, trata-se de uma lei processual para proteger o economicamente débil e suficiente o trabalhador, onde não houver junta para facilitar essa coisa. Ele funciona como procurador judicial, como verdadeiro substituto processual por força da lei federal, que pode dar essa atribuição a ele. E eu fez. Então, no caso, não prevalece. Mas a pergunta é, no caso concreto... Contra o Estado? Pode. Pode. Aí, Agora, ele aciona o Estado. Pode fazê-lo. Prevalece a lei federal. E o Estado se defende através de sua representação. Pode fazê-lo. Não vejo anomalia nenhuma, porque de resto ele está agindo numa outorga legal, num mandato legal, até que lhe é dado por uma lei federal. E que mandato que até hoje até uma lei nova modificou a lei 1060, os colegas viram, né? Dizendo esses mandatos legais, dando mais ênfase, só não dando os poderes para desistir, etc e tal, não é? Tem mais esta leizinha aí que veio reforçar essas procuraturas legais que decorrem da lei federal. É uma lei federal, e no caso prevalece uma lei de processo, é uma legitimácio, não é? Muito obrigado. Como o caso da ação popular, a legislação federal é de índole material e de índole processual. Então, todos os casos dispostos lá, não pode o legislador local voltar-se contra ele. Não pode. Se o Estatuto do Ministério Público prevê isto, eu acho que não está bem isso. Permite uma pergunta? Põe na sua. Vossa brilhante palestra já foi pela palavra abalizada do nosso colega Dario Marquezine, já foi devidamente nossa. Agora, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta que justamente sua conferência situou muito bem